Olá, boa tarde. Meu nome é Beatriz Silva de Oliveira, eu sou obstetriz, sou terapeuta e hoje eu vim aqui para contar como que a Etal surgiu, um pouquinho do que é esse trabalho e nós, na verdade, futuramente vamos postar cada serviço, né, como que funciona o modelo, de uma forma mais esclarecedora. Mas hoje é mais a ideia de expor como surgiu esse projeto, que quem tem contato sabe é tão único, inovador, né, e que propõe uma transformação interna para as pessoas tão profunda. A princípio, eu nunca tive a ideia de criar uma empresa, ser empresária de fato. Na verdade, eu tinha ideias assim desde a faculdade, mas eu sempre tive uma visão muito inclusiva. Então, eu queria que fosse uma cooperativa, eu nunca tive a intenção de liderar nada, né? Eu queria simplesmente... Eu tinha ideias interessantes, né? Ideias boas, mas não queria ser a pessoa que estivesse à frente, né? Então, na faculdade, eu tinha uma ideia de, com as colegas, né, da faculdade, enfim, criar um serviço para amparar o público mais social, de baixa renda, que tivesse uma assistência qualificada, né, e humanizada, sem talvez reembolsar um valor muito alto ou até mesmo de forma gratuita, para que os alunos pegassem experiência, né? E ao mesmo tempo a sociedade fosse beneficiada com isso, a assistência fosse uma assistência que toda mulher merece e os alunos também ganhassem com isso. Mas na época da faculdade eu trabalhava em 12x36 à noite em hospital e estudava integral também na USP, né? Eu fiz obstetrícia na USP. Então eu não tinha tempo para colocar em prática todas essas ideias, né? Então, e outra coisa que aconteceu comigo também, eu fiquei doente, né? Com essa rotina de trabalhar à noite, dormir pouco, o tempo que tinha era para fazer os trabalhos, estudar e etc, né? E além disso, tinha a rotina do dia da faculdade também que era puxada. Eu acabei desenvolvendo, né, um quadro de dores, principalmente na região cervical, né, e ombros, entre outras coisas, dores físicas, que eu fazia tomografia, ia em pronto-socorro, passava no médico e não descobria do que se tratava. E quando eu cheguei no meu limite, né, porque os médicos não chegavam a um diagnóstico, eu sou alérgica a analgésico, então eu ficava com a dor meio que ali me perturbando quase todo o tempo. Eu acabei recebendo a sugestão de passar com uma massoterapeuta. Muito boa, por sinal, o nome dela é Joelma. E por muitos anos a gente seguiu como amigas, entre outras coisas. E eu fui numa primeira sessão com essa dor, né, nessa sessão. E chegando lá, ela conversou comigo, ouviu, né, a minha rotina exaustiva, fez uma massoterapia, passou um floral para mim, né, sugeriu eu fazer as massagens com uma certa frequência, não lembro se era semanal ou quinzenal, e as sessões seguintes ela foi usando outros tipos de terapia, como moxa, acupuntura, entre outras coisas. E com isso eu meio que resolvi essa questão dessas dores físicas. Na primeira sessão eu já saí de lá anestesiada,
né, depois de 3 horas de sessão. E aí eu fiquei embasbacada, porque analgésico nenhum tirava. E nessa primeira sessão de massagem, né, eu fiquei bem. E aí eu percebia que conforme ia passando os dias eu ia ficando sobrecarregada de novo, né, com o corpo cansado, as dores iam voltando, eu ia fazer a outra sessão e aí melhorava de novo. E foi assim que eu consegui sustentar o meu processo de graduação com saúde, tá? Enfim, isso também me trouxe... Quando eu entrei na graduação para fazer obstetrícia, eu acreditava que o curso de obstetrícia tinha mais informações sobre essas questões naturopatas, sobre as técnicas alternativas, entre outras coisas. E, na verdade, na graduação a gente não aprende muito sobre. A gente tem uma matéria sobre reflexologia, né? A gente tem bastante grade em psicologia, mas a gente não tem nada assim alternativo durante o curso em grande escala. E eu tinha muita curiosidade, inclusive muita vontade de trazer formas para resolver as questões obstétricas através de formas naturopatas, né? E então eu fui, logo quando acabou o curso, eu me formei, eu fui fazer um curso de naturopatia e massoterapia. Eu também, na época, não queria mexer com acupuntura, porque eu ficava imaginando uma mulher em trabalho de parto com as agulhas, assim. Então, eu fiquei... eu sei lá, eu me imaginava nessa cena. Imagine eu com contração e dor e uma pessoa colocando agulha em mim, né? Então, eu acabei indo para a linha da massoterapia. Mas, na verdade, o curso que eu escolhi tinha... passava por por muitos tipos de terapia, pincelando ali. E aí você ia se aprofundando naquilo que você tivesse interesse e maior afinidade, né? Então eu fui fazer esse curso, depois que a minha graduação acabou. Eu saí do emprego hospitalar, porque muitas coisas internas não batiam das minhas crenças, né, da pessoa que eu fui me tornando, elas não condiziam com o que eu convivia no hospital. Então, eu não me fazia mal emocionalmente estar no ambiente hospitalar e não poder exercer aquilo que eu acreditava de fato. Então, eu pedi demissão do emprego, depois que eu me formei, né? E eu até planejava voltar a trabalhar em hospital, mas como obstetriz. E mesmo assim, né? Mesmo com tudo isso, eu perdi um pouco o raciocínio, porque eu tô sentindo aqui que tem uma parte da história que eu pulei, sabe? A intuição tá me cobrando. Mas eu vou voltar. Então, eu saí do emprego, fui fazer o curso de naturopatia e massoterapia, até porque foi isso que fez eu conseguir sustentar a realidade desafiadora que eu criei para mim, né? Durante a graduação, muito puxada, exigindo muito do meu corpo, né? Então, eu não via... além de querer saber mais sobre o assunto, eu queria também integrar isso na obstetrícia. Enfim, uma outra coisa que aconteceu durante a graduação também, que eu ainda não havia contado, é que começou o meu processo de despertar espiritual também. Então eu fui fazer, através dos rituais de ayahuasca, que eu fui convidada a participar pela primeira vez. Foi ali onde eu tive o meu primeiro contato com esse lado espiritual, a qual eu não fui educada, né? Então eu vim de um berço católico. Na adolescência entrei em conflito com as crenças do catolicismo, acabei saindo, né, da religião. Assim,
vamos supor que eu demorei um pouco para fazer isso de fato, assim, 100%, mas quando cheguei nessa fase da faculdade e que eu tive o contato com o xamanismo, que é a linha da ayahuasca, né, o caminho vermelho, então eu tive certeza que realmente eu não me identificava com o catolicismo mais como uma crença do meu lado espiritual. E no xamanismo foi quando eu fui ter contato e sentir de fato, tanto na minha vida quanto no corpo, as questões com contato energético, espiritual, fora essa trajetória aí de ser curada através das terapias. Então, é como se tudo isso fizesse parte, não fosse possível separar, é como se fosse uma coisa só, né? Então, quando eu me formei e quando eu saí do emprego, eu fui tentando encontrar empregos como obstetriz no hospital e não conseguia. Fiz entrevistas, né? E é interessante que houve uma crise, sim, para a obstetrícia entrar no mercado de trabalho, mas amigos de sala, outras pessoas da minha classe já estavam trabalhando e eu não conseguia trabalhar, mesmo tendo experiência na área da obstetrícia. E eu ficava angustiada, né? Incomodada por não conseguir trabalhar de fato, porque uma pessoa que trabalha desde jovem, né, para assim, estagna assim, se cobra muito. Isso teve um propósito também, a minha mãe passou uma fase enferma, eu cuidei dela, enfim. E aí, quando eu via que realmente o emprego ele não ia chegar, nem por indicação, nem de forma alguma, foi quando eu comecei a ideia de criar a Etal, sugerida até por um namorado que eu tive. Às vezes eu acredito que a função dele na minha vida foi essa, trazer a coragem para criar a Etal, né? E aí, a princípio eu criei a Etal com a ideia de fazer consultorias em amamentação, cuidados para bebê, doulagem, nada muito, digamos assim, comprometedor, digamos assim, né? Onde eu tivesse muita responsabilidade. Só que, por incrível que pareça, enquanto a Etal tinha esse formato, nenhum cliente chegou. Admito que eu tinha uma imaturidade, eu não estudei para ser empresária, né? Eu estudei para ser obstetriz e me dei as caras, né? A cara a tapa para trabalhar. Assim, dotada de uma criatividade, uma inteligência, um esforço, né? Eu sou muito boa em tudo que eu vou e faço, mas assim, talvez necessitando de mais conhecimento para lidar com essa parte mais como empreendedora, né? Então, as coisas só começaram a fluir conforme eu fui cedendo à resistência de me colocar como parteira de fato. Então, através de mulheres que iam chegando e pedindo para fazer os partos delas, eu falava, olha, eu só tenho experiência de estágio, eu não me sinto preparada para isso, entre outras coisas. Mas as coisas fluíam, né? Eu sonhava com os partos, eles aconteciam da forma que eu sonhava, como se fosse um chamado mesmo, um caminho. E eu fui muito ensinada também nesse caminho, fui muito preparada. O que acontecia num parto me preparava para o próximo, por profissionais, né, que passaram, que eu trabalhei, né? Então, os partos que eu vivenciava com eles me ensinavam muito. E graças a Deus com uma proteção muito grande, né? Com tudo, digamos assim, encaixando devidamente onde tem que ser. E assim eu fui me abrindo para a possibilidade de atender parto tanto hospitalar quanto domiciliar e sendo conduzida aí para essa jornada, né? E para a edificação da Etal como ela é hoje.
também pulei uma outra parte, veio aqui na intuição, né? Como eu falei, eu comecei meu caminho espiritual com o processo da ayahuasca. E em meados de 2014, se eu não me engano, eu participava de um grupo de meditação. Esse grupo, ele tinha um mentor, um líder, né? Uma pessoa que nos conduzia, que nos ensinava. Eu convivi pouco tempo com ele, cerca de uns 10 meses, né? Mais ou menos, ou menos até, 9, 8 meses. E em junho de 2014, ele sofreu um acidente, caiu da escada e entrou em coma. Foi nesse momento, né, em que eu comecei a ter contato com mediunidade, que é algo que eu nunca busquei ter, e que na verdade eu nem não desacreditava das pessoas que chegavam até mim e tinha esse dom, mas ao mesmo tempo não via isso como algo comum para as pessoas, assim, todo mundo, né, tem essa capacidade, enfim, eu ouvia isso, mas não era algo que eu quisesse que fizesse parte da minha vida. Mas quando ele estava em coma, foi quando eu comecei a desenvolver a clareaudiência, que foi um processo, inclusive, muito traumático para mim. E eu não conto ele aqui hoje porque ele envolve outras pessoas e eu acho que isso não é interessante colocar. Quando envolve outras pessoas, eu tô expondo a vida delas, né? Então, enfim, ele não resistiu, morreu em torno de mais ou menos uns 10 dias. Isso fez com que eu ficasse mais frustrada ainda, porque eu já não queria tudo aquilo, já tinha medo e aí comecei a achar que era loucura, enfim. Mas, alguns meses depois da morte dele, a gente teve uma viagem para levar as cinzas dele na Chapada Diamantina, desse amigo. E eu fui antes de todo mundo, com mais 2 colegas. E chegando lá, a gente passou por uma trajetória de meditações. E na última meditação, antes da chegada do restante do grupo, a minha clareaudiência abriu de novo e veio uma mensagem que dizia que eu ia fundar uma empresa, que ela ia ser uma obra espiritual, mas que ela ia ter uma edificação como empresa de fato, que a função dela era conduzir a humanidade e que eu estivesse ciente de que uma série de acontecimentos ia acontecer na minha vida e que inclusive isso também já era uma preparação para a chegada do meu filho, que o meu filho se chamaria Miguel, que ele ia nascer em casa, que a minha mãe ia participar do parto, descrevendo assim com detalhes tudo o que ia acontecer e que no futuro, quando ele se tornasse adulto, ele ia assumir a Etal. Tudo isso é muito antagônico a tudo quem eu era naquela época. Primeiro porque eu falava com todas as letras que eu não teria um parto domiciliar, né? Por medo mesmo, receio, assim, achava que eu ia preferir uma experiência hospitalar a primeiro momento, talvez um segundo parto eu teria em casa, né? Que minha mãe não estaria no meu parto porque eu sabia, assim, como eu me sentiria com a presença dela. Então, todas as informações que veio nesse momento, ela era totalmente antagônicas ao que eu tinha como crença do que seria para mim de fato. Os acontecimentos, eles foram se fazendo por si só. Então, quando eu fiquei grávida, eu não falei, né, o nome da criança, que sexo eu teria. Eu não dava palpite porque eu tinha medo de estar errada e de estar até
induzindo que aquela mensagem estivesse correta. Então eu ficava meio em silêncio, assim. Sonhei com ele falando o nome dele, e aí eu mesmo assim, ainda o pai queria um outro nome, então outras pessoas da família sonharam, pessoas que nunca tiveram contato comigo, que não sabiam dessa história, sonhavam e chegavam para mim falando, o nome dessa criança tem que ser Miguel. Então vários acontecimentos foram acontecendo para confirmar toda esse presságio que foi dito na Chapada Diamantina em novembro. Eu acho que era outubro ainda, né? Não sei se era 30 ou 31 de outubro de 2014. E aí as coisas foram acontecendo, né? Quando eu voltei dessa viagem, eu já pedi demissão do emprego, porque eu cheguei e me tiraram do berçário, que era o lugar que eu mais amava trabalhar. Aquilo me bateu um ímpeto, assim, que eu não quis mais ficar dentro do hospital. Se não fosse para trabalhar no berçário, eu não queria mais. Aí eu pedi demissão do emprego, coisa que eu nunca tinha racionalizado fazer. Depois não consegui arranjar outro emprego, depois as mulheres... depois os trabalhos não chegavam enquanto eu não aceitei fazer os partos das mulheres. E aí, conforme fui fazendo os partos, esse crescimento tanto profissional, quanto pessoal, quanto espiritual, eles foram acontecendo. Durante os partos eu tinha muitos processos de intuição e espirituais. O meu primeiro parto da Etá foi um parto hospitalar. Parecia que não tinha pé nem cabeça o parto, assim, tipo, as contrações não tinham um ritmo que fazia sentido. Eu não sentia que eu devia ir embora, a médica mandava eu ir embora. Foi um parto assim totalmente fora da caixinha. Eu sentei para meditar num determinado momento, pedindo uma orientação, né, para Deus, e aí eu vi uma índia com essa faixa na cabeça, né, com tranças. Eu não tô de tranças, mas é com tranças. E senti com aquela visão que, tipo, é isso, você está exatamente onde você tem que estar, né? Porque o parto em si, né, ele é ancestral, né? Ele é da natureza, e quem melhor do que os índios, né, para mostrar quando fisiológico, quando dentro do natural, mostrar como se deve fazer, né? Então aquela visão me trouxe a certeza que eu estava no caminho certo, que era realmente aquilo e que eu ficasse segura. E no final das contas, quando a gente foi para o hospital, de fato eu estava certa em tudo que eu tinha percebido, né? Só não tinha a explicação teórica do que estava acontecendo e que depois mostrou através de uma distócia, porque não dava para avaliar no toque, só conseguiu avaliar depois de anestesiar a paciente. E foi incrível, né, perceber que mesmo com a insegurança, mesmo com todos os acontecimentos, o meu caminho é esse caminho onde a espiritualidade conduz, onde integra todos os corpos, e que a gente percebe que a ciência e Deus caminham juntos, né? Se faz presente juntos. Enfim, depois disso, né, depois desse nascimento aí, com um trabalho com os partos e etc., mesmo assim eu não estava 100% no meu propósito, né, porque o meu propósito ele se abriu quando abri o meu canal como médium, né? E eu quero deixar claro aqui que o meu, assim, apesar de todo esse presságio em relação ao Miguel, eu não coloco sobre ele essa cobrança, né, de que um dia ele vai assumir esse trabalho. Então eu tô vivendo um dia de cada vez, tô fazendo o meu trabalho e deixando ele ser a criança e manifestar a criança que ele é. Se um dia ele desenvolver esse interesse, né, de se aproximar, inclusive ele já desenvolve esse interesse
Só para vocês saberem, né? Ele pede para trabalhar comigo, ele vai até a casa das pessoas, ele cuida das pessoas, então já é da natureza dele, mas eu deixo ele ser espontâneo. E se um dia ele falar, mamãe, você, sei lá, contador, tá tudo certo. Ele é livre, né? E eu não vou colocar isso como só porque foi dito, né? Como um critério. Mas o caminho ele se constrói e ele se confirma. Então, quando é espiritual de fato e quando é real, quando é uma verdade, as coisas se confirmam nos acontecimentos, né? A gente confia, faz o que tem que fazer, segue o coração, faz os movimentos, seguro ou não, né? Enfim, e as coisas se confirmam. Então, a estrutura da Etal, ela foi se criando com os acontecimentos, né? Então, a chegada dos partos, depois a construção das terapias dentro do modelo, porque quando eu me formei, né, eu não aprendi um modelo com as terapias inclusas. Então, eu fiz um curso separado para terapias, um curso de obstetrícia, e eu tive que começar a experimentar as técnicas, né, nas gestantes, nas mulheres, para ver o que funcionava e não funcionava. E aí, para fazer isso de forma segura, eu só usei terapia sutil, que são terapias que geralmente não dão efeito colateral negativo, né? O que foi muito inteligente, né? Porque eu não queria errar, né? Não queria trazer efeitos, correr o risco de causar danos a ninguém. E aí, o caminho, assim, ele foi muito construtivo, porque daí eu criei a massagem de indução, que é muito eficiente. A 50% a gente vai fazer os cálculos disso, mas já tinha os cálculos, mas a gente perdeu as informações, mas pelo menos uma média de umas 50% das gestantes entram em trabalho de parto com a massagem de indução. E as que não entram, vêm com a acupuntura depois. Então, a indução que eu criei para Etal, ela é muito eficiente. As técnicas de terapia para trazer esse contato com a autocura mesmo, né? Dissolver padrões. Então, desconfortos na gestação, dificuldade em aceitar a gestação, dificuldade das mulheres em se conectar, em estar gestante. Então, estão num padrão muito racional, trabalhando muito, voltada muito para essa questão do trabalho. Não tem como parir assim, né? Num padrão antagônico ao seu próprio corpo, né? A gente percebe mulheres muitas vezes que elas não sentem o bebê mexer, com 30 semanas não consegue sentir um bebê mexer. Isso não é da natureza, o bebê mexe, não é o bebê que não mexe, é ela que não sente. E por que ela não sente? Ela não sente porque ela não está ali presente, conectada com o seu próprio corpo. Então a gente vai trazendo essa consciência de estar conectada com o próprio corpo, de estar conectada com as funções do corpo funcionar, digamos assim, né? Estar conectada com esse bebê, isso é fundamental, né? Ele faz parte da sua vida todo o tempo. Então, trazer ele dessa forma presente de forma consciente, conversando com esse bebê. O bebê sente tudo que a mãe sente. Ele sente os sentimentos, sejam positivos ou negativos, então ele faz parte de tudo aquilo, e é muito importante a gente explicar isso, né, para esse ser que está chegando, né? Enfim, e aí, naturalmente, experimentando, ensinando, a gente vai confirmando os funcionamentos de tudo isso, né, o quanto é orgânico isso, e com o processo do TCC da calatonia no meu curso de terapia foi algo muito importante, porque eu percebi o quanto, conforme as mulheres iam dissolvendo as questões emocionais, né, seus conflitos mentais, elas iam se conectando com seus corpos e elas mesmas tinham a visão do parto delas. Às vezes elas planejavam cesárea, mudavam de opinião. De repente virava e falava assim, faltando pouco tempo, falava, não, eu quero um parto normal, natural, em casa. Então, e os partos fluíam assim de forma muito integrada, muito fluida. Então foi um processo muito rico para mim, né, de ver o quanto não existe só um corpo, né, existem corpos que se integram, né, e aí fui construindo a assistência dessa forma.
sem, que fique claro, sem desapegar da parte teórica e técnica da obstetrícia. Então, tudo baseado nas evidências científicas, né? Mas olhando também para um corpo e para uma rotina e para o padrão de comportamento, tudo isso. Que mais? Mas mesmo assim, com toda essa trajetória, eu abandonei, né, um pouco esse lugar dessa pessoa que era um canal que recebeu uma obra na Chapada Diamantina, e quando eu fui edificando essa obra, eu deixei essa parte de mim escondida em stand-by. Então, as pessoas que passam comigo, seja em terapia ou seja em processo de natalidade, elas sabem que eu tenho esse potencial sensitivo, sim, e espiritual, sim. Mas eu não me colocava dessa forma, né? Nem em me posicionar profissionalmente, nem na trajetória em si. E a partir de agora a gente vai assumir esse lado da Etal, né? Que é essa condução espiritual e integrada, né? Com todos os corpos, com a natureza, com Deus, né? E, por que não, científica, tá? É um objetivo estudar todo esse processo da Etal também, né? Para que a gente consiga publicar e provar por A mais B que o processo de obstetrícia é integrado em todos os corpos, né? O corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo espiritual, né? O corpo físico. E o quanto é rico, né? Agregar o processo de terapias integrativas na obstetrícia. Agora a Etal vai entrar nesse lugar de trazer, né, para assistência, seja processo terapêutico de consciência, de natalidade, porque agora a gente olha esse processo, né, não é mais maternidade, é natalidade, né, integrando a família, né, então o casal que se integra para receber um novo ser, esse ser que está chegando, que ele seja recebido de forma consciente por esse casal, essa criança seja gerada de forma consciente, né? E inclusive educada, cuidada de forma consciente por essa família, que não seja projetado sobre elas os traumas, as travas da vida dos pais, que eles consigam curar suas dores, né? E não projetar nem as dores que receberam de terceiros, nem as dores que eles mesmos desenvolveram sozinhos, né? Porque é exatamente isso que acontece, né? Na infância a gente cria traumas e travas que travam a nossa vida inteira, né? Então a pessoa, por exemplo, tem um medo de se expor ao público, mas na infância, por exemplo, foi podada, né? Isso foi algo que aconteceu comigo, por exemplo. Eu cantava quando era criança e eu sempre fui muito de gostar muito de pessoas, né? De dançar, de arte, etc. E eu fui muito podada na minha infância. E os meus pais provavelmente não fizeram isso por acreditar ser o melhor, né? Enfim, eles viveram na roça, eles foram cobrados a trabalhar como sistema feudal, entendem? Então isso nem era uma hipótese para eles, porque que eles iam acreditar que era uma hipótese para os filhos deles, né? Então ainda são pessoas que não acreditam que precisam se curar, né, de tudo isso, né, desse sistema que atropelou a vida deles. E aí eu recebi esse ensinamento e reprimi esse lado em mim.
E aí agora, né, agora sim, né, de uns tempos pra cá, de anos pra cá, eu tô curando esses traumas para poder voltar a cantar, não ter mais vergonha, não me sentir insegura, me expor, inclusive falar, né, da minha mediunidade, de tudo isso em público. É um segundo momento esse aqui, o primeiro momento foi muito desafiador para mim. Então é isso, curar suas dores, suas travas e seus traumas para não projetar sobre os filhos, né, esses padrões. Então eu espero que eu também não faça o mesmo, ou se eu fizer, que eu faça em menor escala sobre o Miguel ou os meus demais descendentes, se eu tiver, para que eles possam ser cada vez mais livres, né, e possam cada vez mais cumprirem o propósito que vieram fazer aqui na Terra. E é isso. Assim, falei com muito amor. Não sei se dei todos os detalhes que não me vem mais nada à mente no momento, então não sei se eu dei todos os detalhes, mas tudo que veio à minha mente foi dito. E qualquer dúvida, assim, podem perguntar no particular e etc, comentar, enfim, fiquem à vontade. E é isso, hoje a Etal assume aqui sua total proposta diante da sociedade, né? Propondo aí para as pessoas que se sentem perdidas, para as pessoas que têm questões emocionais, para conflitantes, dolorosas, para aquelas pessoas que sentem que vão ser mães ou pais, mas não sabem como lidar com essa informação, ou que estão, né, no momento da natalidade e parece ser um desafio muito grande para carregarem. A Etal está aqui para quem está despertando e não sabe lidar com isso, então o processo de despertar é muito intenso, né? Ele é muito desafiador, né? Para quem tem sensitividade e não sabe lidar, todas essas pessoas, né, que se identificam com alguma parte desse vídeo, nós estamos aqui para vocês e podemos te dar o suporte que você precisa. A Etal não é só baseada em mim, com certeza a ideologia e grande parte do processo é conduzido por mim, mas ele não é baseado em mim, então nós temos outras terapeutas, outras profissionais, tem nutricionista, e a ideia é integrar pessoas profissionais que também têm a mesma visão, né, e a mesma ideologia de vida, né. E espiritualmente a gente não tem um cunho religioso fixo, então a gente já atendeu mulheres evangélicas, católicas, espíritas, mas, né, desde que respeita, a gente busca, né, entrar num senso comum de respeito na assistência para ambos os lados, sem a gente deixar o nosso perfil, que é o que a gente acredita, obviamente, né, não dá para trabalhar fora do que se acredita, né, mas ao mesmo tempo respeitando os limites da pessoa que está buscando a proposta. Mas entendendo que nós somos pessoas que acreditam nesse lado, que não somos só um corpo físico, racional, né? Que nós somos um espírito que habita um corpo, que teve experiências, que vai ter outras experiências, que vai recordar dessas experiências, inclusive, muitas vezes, que sente, né, que é empático, que sente o que outras pessoas sentem, que ouve o que talvez outras pessoas não conseguem ouvir. Então, se você está nesse processo de despertar, né, tem sensitividade, não sabe lidar, tem medo do julgamento, ou é julgado por isso, né? Tem tantas pessoas que têm diagnósticos, né, que muitas vezes é só porque foi julgada, né?
Eu mesmo tinha pavor de ir no médico e falar que eu tava ouvindo vozes, porque o cara ia falar que eu era esquizofrênica, né? E aí, quando na verdade existem linhas espirituais que sempre deixaram isso claro, que existe, né? Então, desde já, né, vou voltar a fazer lives. Próxima live vai ser corpo e equilíbrio, pra gente falar de todos esses corpos aí, ou pelo menos de forma que as pessoas entendam de forma um pouco generalizada o funcionamento desses corpos. E como mantê-los equilibrados, isso seja na gestação, ou seja, né, qualquer pessoa. E essas lives vão ficar gravadas para fim de quem deseja buscar informações, né, e etc. Então, estamos sempre aqui disponíveis. E é isso. Voltamos oficialmente ativa e agora assumindo esse lado de orientação, né, de informação, né, e de conexão com algo maior. Assim falei com muito amor, gratidão a todos, namastê, beijo grande no coração. Meu Deus.